Em 2024, nós começamos a sonhar com um projeto e hoje é o start desse projeto. Sou aqui Roberta Sorge, cirurgiã dentista, empreendedora e sonhadora. Inquieta. Inquieta. E a Naila Alves, médica, mentora, professora. E tantas outras coisas, né? E esse é o lançamento, o nosso projeto piloto do nosso podcast Inquietamente Cast, dedicado a todas as pessoas que são com mentes inquietas, que estão sempre buscando fazer algo novo, sair da sua zona de conforto e alcançar sonhos novos e projetos novos. E Roberta, você é uma mente inquieta. Me conte aí como que foi seu ponto de inflexão para essa chegada desse momento aqui. Eu acho que esse ponto ele aconteceu lá atrás, faz tempo já. Eu nunca tive... Eu sempre fui muito inquieta e nunca pensei muito dentro da caixa, né? Sempre tive uma visão muito abrangente das coisas que eu queria fazer. E quando eu comecei a atender no consultório, na clínica, com os pacientes, eu falava, gente, isso aqui é muito pouco. Eu não dou conta de ficar só aqui dentro, só nesse básico. Então, eu já comecei a abrir a minha cabeça lá atrás. E olha, 20 anos. E olha, gente, não foi com 20 anos, não. Eu sou prova viva que a mente dela é inquieta desde os 9 anos de idade dela. Porque desde os 9 anos de idade dela, você já me estimulava, né, Roberta? É verdade. A fazer, a ousar. Então, vou te corrigir. Não foram nos seus 20 anos, foi lá desde os 9. Sua mente sempre foi inquieta. É verdade. Quando eu me lembro quando você começou a atender seus pacientes, né, logo que você se formou, você pegava e ia fazendo as consultas, eu falava assim, não, você não tem que fazer isso, né, você tem que sentar aqui, olha que eu sou sua paciente, eu quero saber como que é que você vai fazer, né, para consertar aqui a minha mão, e a gente já trocava ideias sobre atendimento, sobre um movimento totalmente diferente, fora do padrão, principalmente naquela época em que médico tem muita mania de falar assim, né, isso aqui é só uma pinta, tem que tirar, te vejo no centro cirúrgico. Falo, gente, não é isso. Exatamente. E é interessante, gente, que quando eu comecei a atender, há 25 anos atrás, não existiam recursos tecnológicos de imagem, mesmo de imagens de Google, para mostrar para o paciente uma técnica de cirurgia, um resultado. Mas a Roberta já apontava um negócio interessante para mim. Ela fala assim, desenha. Eu gosto de médico que desenha. Eu lembro quando você foi passar por uma consulta, não sei se você vai lembrar disso, com um ortopedista. Do cisto da mão, lembro demais. E você saiu revoltada, porque o cara não explicou o que ele ia fazer. Ele simplesmente falou que eu tinha um cisto e falou que queria me ver, que era cirúrgico. Eu falei, como que ele acha que eu vou me submeter a fazer uma cirurgia, né? Se eu não sei nem o que é, nem como vai ser. Eu falei, minha mão, meu objeto de trabalho, acho que na época eu estava na faculdade, tinha entrado na faculdade, eu entrei na faculdade muito nova, né, com 16 anos. E eu fiquei muito revoltada. E você morava comigo naquela época, né? Eu falei, gente, como assim ele não fez? E justamente, é isso. O paciente, a pessoa, ela precisa visualizar, né? Então, hoje a gente tem scanner e tem um monte de coisas, né? Eu na minha área, você na sua, que mostra para o paciente. Exato. Aquele programa incrível que você tem, que prever como vai ficar a mama, como vai ficar o nariz. Eu amei aquilo. É verdade. Naquela época a gente não tinha nada disso, mas a gente tinha a mente. Crisales, né? Fazendo o jabá aqui dele. A mente do que realmente funciona. Então, isso é muito legal. E ao longo desse tempo todo, desde que eu me formei, que a Roberta se formou, a gente sempre teve muito ligada às novidades, né? E a Roberta, ela me chamou a atenção para algo que eu não levava em consideração. Não sei se você está ouvindo esse podcast, você leva isso em consideração já. Se não leva, presta atenção em como isso foi um mindset, assim, muito grande na minha vida. Eu era muito técnica. E a Roberta falou assim, não, existem coisas mais, você precisa aprender a se comunicar melhor, você precisa fazer esse curso. E ela me abriu para um universo de curso. E, no entanto, foi até um
tempo assim, meio E agora você de dá confusão. mentoria. É É. bem assim. Ela queria que eu fizesse um coach. Coach não é de Deus. Coach, isso é presepada. Quem fica gravando em redes sociais é que não tem tempo para trabalhar, tem pouco paciente. E hoje eu paguei a língua, né, Roberto? Pagou a língua e hoje ela faz mentorias. É isso. Ela tá ensinando tudo que ela aprendeu. Mas o grande problema de quem é profissional da saúde e que presta um serviço muito técnico é exatamente esse. A gente aprende a técnica e fica só naquilo, né? A gente acha que a gente tem que ser assim, nós não temos que ser, porque, como diz minha mãe lá atrás, é sua obrigação ser o melhor, ou fazer aquilo que você se dispôs a fazer muito bem feito. Então, É a ser condição muito sine qua bom non, né? tecnicamente é o básico, né? Isso a gente já tem que sair assim e se desenvolver para fazer com o pé nas costas. E é interessante que essa visão que a sua mãe tinha, os psicólogos de Harvard já traduziram isso com um nome mais chique, né? Das hard skills e das soft skills. Então, as hard skills a gente tem. Obrigação. É obrigação. Você sai da faculdade, seja qual faculdade for, você tem que saber o básico da sua profissão. Agora, soft skill É aquela que te faz sair do lugar e ganhar espaço. E ser diferente. E ser diferente. E ser E um fazer profissional a diferente. diferença na vida das pessoas. Porque se você não tem inteligência emocional, se você não entende como o seu paciente funciona, se você não desenvolve outras ferramentas para tratar ele, você não consegue se diferenciar no mercado. Você não transforma a vida dele. E agora você falou um negócio que foi muito importante e esse foi o ponto de inflexão na minha vida. Inteligência emocional. Porque ao longo da minha carreira, eu passei por situações, circunstâncias que hoje eu tenho convicção que eu não passaria se eu tivesse inteligência emocional. Fala um pouquinho para mim, Roberto, como foi o conhecimento da sua inteligência emocional, como você desenvolveu ela, aonde você buscou conhecimento para desenvolver. Porque isso a gente não aprende na faculdade, né? Não, a gente não aprende. Eu tive um modelo muito, muito forte, que foi a minha mãe atendendo comigo, porque ela é a inteligência emocional em pessoa. Então, quando se fala em odontologia humanizada, atendimento humanizado, né? Hoje é moda colocar assim, fazemos um atendimento humanizado. A gente já fazia isso num flow, numa facilidade, Leveza, né? numa leveza, porque era muito genuíno, sempre foi muito, né, interno. Então, a gente sempre foi muito reconhecida e conhecida por transmitir confiança, por justamente ter essa inteligência emocional, para entender que o paciente está chegando, ele está nervoso, ele está te dando uma resposta seca porque ele está com dor, que a dor dele ou o medo que ele está passando, ele é genuíno, ele é de verdade, não é frescura. Então, essas habilidades, eu tive esse modelo. E depois eu fui me desenvolvendo com isso. Porque eu sempre fui muito curiosa e muito estudiosa. Uhum. E nunca gostei de ficar só estudando odontologia, apesar de amar minha quando profissão. você fala em inteligência emocional, você já falou uma imagem muito forte na sua vida, que foi da sua mãe, sua referência. E sem ser a sua mãe, que uma outra imagem você modelou sobre inteligência emocional? Para quem não conhece esse tema, essa expressão modelar é quando você vê alguém que faz algo que você acha que é bacana, que é bem feito e que você admira, e aí você não vai imitar, mas vai modelar, né? Quem mais você modelou de inteligência emocional, Roberta? Eu modelei muitos livros, modelei muito estudo, eu aprendi em cada pedacinho que a gente vai lendo e que você vai vendo quais são as suas qualidades que você tem facilidade, né, para ter. E Então, de acho que não pessoas, você tem modelei alguma? mais pessoas. Não sei te dizer alguém assim especificamente que eu tenha modelado que tem essa inteligência, mas eu sempre estive rodeada de pessoas assim. Então a ambiência faz muito. E quando eu não estou rodeada dessas pessoas, eu não quero estar perto. Porque Cara, faz muita diferença. A ambiência faz toda a diferença. Toda a diferença. Só para vocês entenderem o poder da ambiência. Vou citar um exemplo que todo mundo na vida já deve ter passado por isso. Você está num lugar, numa fila, e vem alguém e corta a fila. Você pode até achar que, tá bom, cortou a fila, deixa quieto. Mas se uma pessoa começa a levantar a faísca da revolta, da briga, vira aquela confusão. Isso, para mim, é o cenário que eu tenho de ambiência. Que o ambiente pode transformar você de uma pessoa passiva, para uma pessoa agressiva. E também,
como esse podcast é justamente para mentes inquietas e falar sobre empreendedores, você só vai ter empreendedorismo se você estiver andando com pessoas que estejam na mesma pegada que você, na mesma vibração. É por isso que esse podcast nasceu, porque a gente está sempre nessa mesma pegada. Eu sempre estudei, quando eu comecei a fazer gestão, não tinha nada específico para gestão de odontologia, né? De gestão na minha área, não se falava. Hoje a gente tem congressos, cursos, enfim, um monte de pessoas falando especificamente para essas pessoas da área da saúde, mas não tinha. Eu fui aprender a fazer gestão de clínicas em uma área que não era, né, nada a ver com a saúde. E isso fez toda a diferença, justamente por conta das nossas habilidades aprendidas lá atrás. Porque a gente aprende o quê? A operar super bem, a fazer o enxerto super bem, mas não aprende nada sobre contabilidade, não aprende nada sobre marketing, não aprende finanças. Quantas pessoas, quantos médicos, e eu falo que isso acontece muito, principalmente na área da dermatologia, eu vejo, as pessoas investem em um monte de equipamento, que são equipamentos caros, às vezes faz um marketing que deixa o equipamento ser mais importante do que ele, e isso é péssimo, porque de repente o paciente ele está indo atrás do laser, do aparelho e não do médico. E tem que ser o contrário. O médico tem que ser sempre superior ao equipamento. Ainda que a tecnologia vai vir, né, para agregar e para fazer a diferença. Eu penso assim, quando o médico se deixa ser substituído pelo aparelho, que o aparelho ser mais importante pelo médico, é que tá faltando um detalhe dele. Desenvolver os soft skills. Sim. Vamos falar, aqui tem muitas pessoas que não ouviram falar sobre soft skill. Fala um pouquinho como que você desenvolveu isso, porque sua equipe é super bem treinada, suas meninas, suas secretárias, e eu vejo que você vem treinando elas no soft skill. Como que é isso aí? Quais são as soft skills, se você souber falar aí, o que é e quais são que toda pessoa deve desenvolver no seu negócio, seja qualquer negócio, gente. Qualquer negócio. Até a faxineira, se tiver soft skill, vai ser a melhor. São todas aquelas habilidades que você vai desenvolvendo que são fora da parte técnica, né? Que são as habilidades emocionais, que é você saber lidar com os processos, com as pessoas. Então, eu procurei muito estudar. Né? Então eu li demais, eu leio muito. A gente tem lido média de um livro por semana, um livro a cada 10 dias. Todos esses assuntos que fazem desenvolver essas habilidades. E aquilo que eu aprendo, eu derramo para minha equipe. Equipe tem que ser um espelho de quem é o líder. Então, esses dias eu postei uma frase na internet que fez barulho. Que eu coloquei que as pessoas, né, médicos, dentistas, eu falei mais para a área da odontologia, tem que parar de achar que fazer gestão é chegar lá, preencher a planilha financeira, pagar a conta e boleto e folha de pagamento e achar que estou fazendo gestão. Não, não está. A gestão, ela é bem feita justamente quando você se torna dispensável. Então, quando você tem alguém bem treinado, habilidoso, que faça por você. E que você consiga sair daquela parte e vai para a parte visionária, de estratégias. Aí você está fazendo uma boa gestão. Né? Durante as mentorias, eu me propus a ter alguns alunos para eu dar mentoria, e eu falo muito para eles sobre as soft skills. Eu falo assim, você precisa aprender a derramar sobre sua equipe, aprender a liderar, mas o que é soft skill? É você ser empático, você se colocar no lugar do outro, você saber ouvir, você saber resolver algo que está além do que foi pedido. Por exemplo, eu tenho uma funcionária em casa, que eu não dispenso ela por nada, porque ela tem uma soft skill. Ela faz o over delivery. Minha mãe faleceu e eu estava muito triste. E a função dela seria simplesmente arrumar minha casa. Mas um dia ela chegou e ela fez um chá para mim. Eu estava lendo, o último livro que eu li agora... Isso é além, né? Que foi a chave Mestra das Riquezas, do Napoleão Hill. Ele bate muito nessa tecla. Que se for para a gente escolher uma das habilidades que são das 10, das mais importantes, foque sempre no entregar a mais. Porque se você entrega a mais, se você se esforça por fazer a mais pelo outro, todas as outras, elas vêm, né, com uma facilidade muito maior. E é muito isso. Quando você surpreende o seu cliente, quando você trata ele ou faz por ele algo que ele não está esperando, você entra dentro de um universo que é completamente diferente e
muito mais amplo, né? Do que aquele atendimento seco em si, só eu tô te dando um resultado. Você me pediu isso. Ah, você me pediu para olhar isso aqui. Não, mas eu posso olhar isso, tô com atenção, estou cuidando de você, porque também ver tem outras isso, coisas, e né? ver outras coisas. Eu sempre tive essa visão holística, assim, de entregar mais, né? Por exemplo, na minha profissão, eu já tive paciente que veio para colocar uma prótese de mama e eu bati os olhos no todo dela e vi que as duas pernas estavam inchadas e aquilo me inquietou o coração. E eu fui pedir exames além dos necessários para fazer uma prótese de mama e acabei descobrindo um câncer de rim nela, né? Então, eu sempre trago isso para os meus alunos. Faça além, olhe além. Não fique com foco em uma única coisa. O foco em uma única coisa é importante para a gente realizar. Mas quando a gente vai conversar com o nosso cliente, com os nossos amigos, a gente precisa prestar atenção no todo. Isso até em relacionamento, né, Roberto? Com certeza. No Inquietamente Cast, a intenção é a gente trazer outras pessoas com mentes inquietas para falar como que ela equilibra a sua vida. Porque eu e a Roberta, nós temos a mente inquieta e a gente quer empreender, né? Estamos indo atrás de lançamento de produtos, não só digitais, mas produtos físicos, querendo as mentorias, enfim, a gente está com uma porção de projetos aí para ser lançados e até 2025, se preparem, vem muita coisa ainda. Só que a gente quer entender como que as pessoas equilibram a vida. Porque a Roberta é mãe. Então me fala um pouquinho, Roberta, como você consegue equilibrar tua mente inquieta com tantas funções? De gestora, de dentista, de mãe, de filha. Como que é isso para você? Gestão de tempo é o principal. Enquanto a gente não aprende a colocar a nossa vida numa agenda e fazer o nosso tempo virar, ser organizado com a nossa vida pessoal e a profissional, não tem como equilibrar nada. Ah, sim, estamos segurando milhões de pratinhos. Você pode até tentar, mas sempre vai ter um que vai cair. E tem pratos que cair, gente, não refaz. Você deixa cair o pratinho da família, do filho, que você não dá atenção, quebra. E aí depois então, para você reconstruir. Eu vejo muito as mulheres querendo empreender ou trabalhando muito sem organizar a agenda pessoal. Então aí fica assim, eu já fiz isso. Tinha uma época que eu ia para natação com meu filho quando ele era pequenininho, chegava na natação, quando não tinha mais que entrar com ele na piscina, eu estava respondendo mensagem das meninas na clínica. Falei, gente, eu não estou fazendo nenhum e nenhum outro bem feito. Então, organizar a agenda é o principal. Então, enquanto eu estou na natação com meu filho, eu não respondo nenhuma mensagem. E ninguém morreu por isso. E eu não deixei de ganhar nada, mas muito pelo contrário. Quando você otimiza e faz uma gestão de vida e de tempo, você consegue equilibrar melhor os dois lados. Exato. Esses dias eu escutei algo num congresso que me fez pensar demais. Hoje a gente sabe que o trabalho da mulher, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele faz muita diferença no financeiro da casa. Tem muita mulher que é arrimo de casa. E a mulher, o dinheiro tá ali fazendo diferença, mas ela também quer tá com o filho, cuidar do marido, cuidar da casa. E a gente consegue fazer todas essas coisas, desde que a gente tenha esse equilíbrio dessa gestão. É que também teve um tempo, acho que na época da pandemia, eu achei que isso foi gerou mais eco, né? Essa questão da mulher se empoderar, levantar bandeiras de feminismo. Eu acho que tem como conciliar tudo, né? Com certeza. A gestão do tempo permite com que a mulher seja uma baita de uma empreendedora, mas também uma mãe sensacional. Porque quando ela tá com o filho, ela tá com o filho. Exatamente. Né? E esse livro, que eu acho que você leu também, né? A Única Coisa. É ótimo. É fantástico. Se você não leu, leia. A Única Coisa vai te abrir o horizonte de como se organizar. Então, às vezes, não é dar aquele conselho do tipo assim, nossa, trabalhe menos, né? Deixe seu marido prover na sua casa, porque às vezes ele não vai ter condição de fazer isso. E porque senão os seus filhos não vão, né, vão estar ansiosos, tem a sua presença. Não é por aí, porque às vezes vai fazer falta. É assim, como que eu posso te ajudar a entender que você pode trabalhar menos e ganhar mais? Como que eu posso escalonar, né? Exatamente. Como eu posso te ajudar a fazer você entender que você pode ter alguém que vai fazer aquela parte operacional que você não precisa estar ali, se você se dedicar em treinar. Ah, eu não tenho tempo, não tenho habilidade. Ou você desenvolve habilidade, ou você contrata alguém que tem. Mas essa é uma dificuldade, viu? Porque eu vim de uma geração de formação acadêmica que a gente não compartilhava, não dividia. O cirurgião tinha aquela imagem de ser todo prepotente, de resolve tudo, e eu queria abraçar o mundo. Então, quando eu começar a delegar funções, foi algo muito
desafiador para mim, né? E tem muitas mulheres que fazem isso, e homens também, né? São muito centralizadores. E não dá para você aproveitar tudo, né? Realizar, trabalhar, desfrutar da vida, da família, se a gente não dividir função, né, Roberto? Com certeza que não. Você precisa dividir função, delegar e pedir ajuda. E entender assim, eu falo que nessa questão com o filho, às vezes a gente perde a reunião da escola do filho, eu chego 15 minutos atrasado porque tá atendendo um paciente e a gente fala, nossa, meu Deus, que mãe que eu sou, que eu tô ali, né? Tá tudo bem. Na hora que você tá num outro momento, que você tá inteiramente focada, né, você também está provendo na vida dele, porque recurso financeiro também é. Então, é importante a gente ressaltar isso, que é muito legal quando você tem uma posição, para quem quer ter essa posição, de estar em casa e o marido está provendo todas as coisas e você está 100% para o seu filho. Mas a gente tem que saber também que tem mulheres que não querem essa posição. E que dá, sim, para a gente empreender, ganhar o mundo, fazer um monte de coisa e sermos boas mães, boas esposas, boas donas de casa. Meu paciente desmarcou ontem, nós ficamos sem energia na clínica e eu fui fazer supermercado. Eu acho que uma mente inquieta, ela precisa entender uma coisa. A gente pode abrir uma aba enorme de atividades, de empreendimentos, mas a gente precisa entender que existe o tempo do desfrute, né? Com certeza. E teve uma coisa que virou a minha chave esse ano, e eu vou te falar, faz exatamente 45 dias, é o tempo dos pelo menos 10 minutos só meu. Que eu desligo o celular, que eu medito e eu penso sobre a minha vida. Eu comecei a fazer um exercício que eu vi numa mentoria que eu fui do Joel J, que ele falou assim, você precisa deitar e à noite você escrever aquilo que deu certo durante o seu dia, o que deu errado, por que deu errado e como eu faria de novo e a gratidão. Gente, isso mudou para mim, porque eu comecei a fazer uma autoanálise. E se tem uma coisa que é difícil para o ser humano é admitir que errou, né? É verdade. É muito difícil se admitir. E aí eu chegar no final do meu dia e falar assim, cara, eu errei com essa pessoa, errei o jeito que eu falei, errei no... O que eu poderia ter feito diferente? Errei na decisão de negócio, de investimento, enfim. Parar e pensar. Então, o que você propõe para uma mente inquieta? O que você faz para acalmar sua mente? Eu acordo muito cedo, porque eu acho que esse horário das 5 horas da manhã ele é fantástico, porque ele é quieto. Milagre da manhã. Ele é quieto, é um horário que não tem interferência. Seu filho tá dormindo, seu marido tá dormindo, ou se ele já saiu para trabalhar. Não tem WhatsApp, ninguém manda mensagem às 5 horas da manhã, exceto eu e algumas pessoas ali, que é da mesma laia, da mesma laia. A mesma ambiência. Gambá anda com gambá e águia anda com águia. Esse acordar cedo para mim, ele é importante por isso. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho para me aquietar, exatamente para fazer isso. É o tempo que eu tenho para fazer oração, eu entrar em contato com aquilo que é importante para mim, que é a minha vida espiritual, colocar aquilo que eu quero fazer no meu dia, mentalizar. Eu uso muito a mentalização e a visualização. Aprendi a usar com ela, gente, e é fantástico. É fantástico. De repente você se vê assim, vivendo aquela cena que você fechou o olho por 10 minutos e pensou, e criou ela na sua cabeça. Então, assim, a lei da atração. Napoleão Hill, ele defende muito isso, né? Lei da atração, pensamento positivo. É a fé, né? Quando a gente faz as coisas acreditando. Então, para mim, acordar às 5 horas da manhã é isso, porque eu preciso de não ter essa interferência das outras coisas. Então, esse momento é a hora que eu me acalmo. Segundo, treino. Treino. É para morrer treinando. Você vai matar o treino? Hoje eu não treinei de manhã, porque eu estou aqui. Porém, à tarde vamos treinar. À noite eu vou treinar. Você sabe que isso foi uma coisa, Roberta, que você sempre puxou meu pé. Minhas orelhas. Eu puxo até hoje, na verdade. Só que em janeiro você falou um negócio. Na verdade, foi em janeiro, né? Foi setembro do ano passado, quando nós passamos uma baita tempestade fora do país e eu achei que eu fosse ser levada pela correnteza. Perrengue chique. Perrengue chique na Espanha. E a Roberta falou assim, ela falou muito sério comigo. Ela falou assim, você tem uma mente forte, só que você tem que ter um corpo forte. Porque não adianta você querer fazer tudo o que você faz se tuas pernas e teu fôlego não te acompanham. É verdade. Isso marcou minha vida. E hoje eu faço esse exercício todos os dias de manhã.
E a gente tem que fazer. O exercício, ele não é só pra gente ficar bonita, embora a gente fique também. É. É pra mente, E é pra alimenta- descarregar, é pra É. ativar tudo aquilo que todo mundo já está cansado de saber, que você ativa quando você faz. É. Agora, tem que ter disciplina, tem que ter constância. Não adianta querer fazer um mês ou ir um dia e não ir mais. Não vai resolver, tem e- que ter constância. E empreendimento, gente, você ter uma mente inquieta, empreendedora, você tem que tomar decisões o tempo todo. E agora, como médica falando, todo pensamento, ele é uma reação química que acontece nas nossas sinapses cerebrais. Então, o ambiente químico do cérebro tem que estar bom. Então, uma boa alimentação, sem toxicidade, tem que ser importante. Então, a Roberta sempre falava isso pra mim, você precisa comer bem, porque quem come bem, pensa bem. E Gente, é por verdade. que médico come tão mal? Me Porque a gente não tem explica. tempo, aí o hambúrguer é Porque delicioso, eles é vivem rápido. no pronto-socorro com aquele pijama verde, horroroso, e comendo hambúrguer ou coxinha que Não, vem mas no aí, iFood. aí eu vou levantar a bandeira do pai de um amigo meu, que ele é médico em Brasília, e ele falou uma definição fantástica do que comer McDonald's. É o lugar que você vai chegar, o lanche tá sempre com o mesmo sabor, o atendimento é rápido, o estacionamento sempre tem lugar para parar, então a gente acaba comendo Big Mac. Mas hoje, com essa mente inquieta, que eu tô cada vez mais inquieta, eu tenho comido melhor. Porque quando eu como a fruta, verdura, porque... Gente, como- o corpo funciona de outro jeito. como a mente, diz o tudo jargão, mais. né? Que descascar é melhor que desembrulhar. Quando eu descasco mais que desembrulho, parece que os meus pensamentos fluem melhor, minhas decisões são melhores, minha concentração, meu foco é tudo muito melhor. Quando eu preciso desenvolver um projeto, igual eu estou desenvolvendo agora, que eu tenho que ter um nome, que eu tenho que criar algo, eu preciso da minha criatividade muito afinada. Eu vou correr. A corrida, eu entro dentro de um estado meu interno, que é onde eu desenvolvo tudo. São projetos que crescem, são textos, as minhas mudanças, os processos novos que eu quero criar, os nomes que eu preciso, é tudo correndo. Então, a hora que eu olhei para o meu projeto, que eu falei assim, gente, eu tenho tudo, eu preciso de um nome. O que eu vou fazer? Correr. Coloco o fone e sai correndo. Então, são mecanismos que você só vai desenvolvendo se você começar a fazer. Você não vai ter criatividade dentro do mesmo ambiente, andando com as mesmas pessoas e fazendo as mesmas coisas. É verdade, tem que Então, mudar. Tem que mudar. Se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes que você sempre está fazendo, né? Roberto, eu quero falar um negócio contigo. Muito se fala a respeito de identidade e propósito, né? E principalmente no Brasil, que é uma estrutura de família assim bem tradicional, né? Muitas pessoas acham que o propósito dela tem que ser alinhado ao propósito da família. Quero fazer uma pergunta pessoal para você. Como foi? Tudo bem que você partiu para a área de odontologia, que é um segmento da sua mãe, mas eu sei que, por exemplo, seu pai mexe com agronegócio. Como foi para você saber o que você queria? E isso a mensagem vai para mães de jovens que estão prestando vestibular e definindo o que vai ser na vida. Como foi para você definir? Você é agrônomo ou você é dentista? Eu defini muito Quer por mais duas água? coisas. Não, tô tranquila. Eu defini, as minhas escolhas, eu sempre gostei muito de cuidar. Você me conhece, eu lia bula de remédio com 9 anos. Eu amava Lia ler bula de- mesmo. Qualquer pessoa que machucava, eu já estava lá com... Então, assim, isso é meu. Eu gosto Ela de cuidar. tomava minha matéria da prova de parasitologia na faculdade e ela estava, sei lá, Não é? na Na Poliana escola. Moça ainda. Então, eu gosto muito de cuidar, essa parte médica, eu sempre gostei muito disso. Então, é um ponto que me levou para odontologia, mas a liberdade que a profissão dá. Eu preciso de liberdade, eu não dou conta de ficar presa. Então, odontologia é sim uma profissão muito livre para a mulher. A gente consegue fazer o nosso horário, você consegue empreender fora em outras coisas, se for da sua vontade, né? Ela te permite ganhar dinheiro, sim. Eu não sei, tem tanta gente decepcionada com a odontologia ou querendo parar, mas eu acho que está precisando desenvolver essas outras áreas para começar a ver que a profissão é maravilhosa. E ela dá dinheiro, sim. Então, eu fui muito por isso, porque eu preciso mandar na minha vida. Eu tenho controle da minha vida, né? E o meu pai, apesar de estar no agronegócio, ele é muito disruptivo. Ele é muito. Ele tá lá com 73 anos, ele sabe tudo de tecnologia, o trator dele, não sei o que, eu quero. Tem o biológico de não sei aonde, ele é o primeiro a fazer. Pioneiro em muitas coisas. Eu lembro que ele foi um dos pioneiros na
a agricultura de alta precisão, Sim, né? tudo que tem, ele é o pioneiro. Da região dele, ele é o pioneiro. Ele se destaca por isso. Eu acho que um pouco disso que eu carrego também, e você mais, eu tive muito contato, né, com o seu pai. Então isso é algo que eu tenho. Eu nunca tive medo de desafiar, né, que ele sempre trouxe isso pra gente, né? De não ter medo, de ser disruptivo. Ousado, né? Ousado, e se caiu, levanta. É. Se perdeu aqui, lá vai ganhar. Isso para uma mente inquieta, Ele é muito inquieto. Eu acho que a gente deve trazer o meu pai pro podcast. Eu acho que sim, viu? Nossa, ele é muito inquieto, é verdade. Porque o inquietamente é sobre isso. Qualquer coisa que você vai empreender, você tem que ter paixão. E ele tem uma capacidade de resiliência muito grande, que pra Cara. quem é inquieto tem que ter. O Pra pai da quem é Roberta é extremamente empreendedor, na inquieto. verdade, né? É verdade. Então, é isso. Eu acho que o que você me perguntou agora, exatamente isso. É definir por aptidões e pela liberdade, por aquilo que eu gosto. E graças a Deus que eu fiz isso, porque eu jamais conseguiria estar ali presa dentro de um... Faça isso e pronto. Eu não sei fazer só isso e pronto. Então, eu consigo... E tá tudo bem com quem fica dentro do Sim, escritório. mas é perfil, É né? perfil. Tanto que a única vez que eu tive um emprego na minha vida, ele era móvel. Sequência. Era o Seconce, você lembra do trailer? Eu Lembro. trabalhei num trailer, eu atendia os pacientes dentro da construção civil e eu adorava aquilo lá. Era rústico. Mas por que eu gostava? Eu tava cada hora num lugar diferente, me Mudava. relacionando com pessoas diferentes, fazendo diferença na vida de pessoas que tinham menos poder aquisitivo, que não tinham tanta condição de ter acesso à saúde, que eu entregava pra eles, fazendo o meu over e mudando, né? Isso aí você tocou num negócio interessante. Relacionamento. Não existe profissão, pelo menos a meu ver, que consegue ser disruptiva, escalonar em termos de valores financeiros se você não tem relacionamento. Não, né? networking é tudo, conexão é tudo. Tem que investir tempo nisso. Nisso, é verdade. Tempo e dinheiro. Exatamente. Porque networking, na verdade, ele vale mais do que dinheiro e não é frasezinha piegas da internet, é verdade. Abre portas, abre portas. Eu me lembro do pai de um amigo da faculdade que ele falava assim: vocês precisam ir para os jogos da medicina, né? As intermédias da vida. Mas não é só para se embebedar, não. E nem para ficar na pegação, é para conhecer pessoas. Ele falou isso pra gente em 1992. E você levou muito a sério isso, né? Muito a sério. Porque se tem uma pessoa que conhece todo mundo e na hora que ela chega em algum lugar, se ela não conhecer, ela faz amizade. Quando ela troca 3 palavras, ela sabe que ela conhece alguém que ela conhece. Existe. Eu sou essa pessoa. Em todos os lugares. E isso pra mim foi muito importante, porque às vezes eu já tive que encaminhar paciente para um outro especialista e o conhecer pessoas realmente abre portas. E te abriu muitas portas. E às vezes porteiras, enfim. Fala pra mim agora, então, uma porta importante que fez a diferença na sua vida profissional, que você acessou por isso, por um contato, por uma conexão que você fez, por alguém que você foi apresentado, que fez aquela diferença que você fala, nossa, ainda bem que eu estava naquele lugar, ou que eu estive ali, que eu... Puxa, são tantas as situações. Mas fala uma, bem importante. Tantas as situações. Eu acho que quando a minha inquieta mente resolveu sair de Araraquara, Matão, cidade do interior de São Paulo, depois de 15 anos de profissão, de 15 anos formando uma imagem, uma carteira de clientes, e ir para São Paulo, as minhas conexões foram importantes. Porque eu tinha um sonho de menina, que era estar numa grande cidade e operar em grandes hospitais. E aí, quando eu fui para São Paulo, e a primeira vez que eu precisei de uma carta de indicação para poder operar no Albert Einstein, não faltaram pessoas para falar, eu assino por você. E acho que também uma coisa muito que me marcou muito, e vem desse link, um dia o Mário Gabriele, que é o professor do odonto lá de Araraquara, da Bucomaxilo, ele me ligou e falou assim, Naila, você tá indo para São Paulo? Tô. Você leva uma caixa para mim de instrumentos lá no Einstein que eu vou operar lá? Eu falei, claro, levo sim e tal. Algum outro médico poderia achar que, assim, eu não sou transfer do Mário. Mas, enfim, eu fiz. E aí um dia veio um sonho no meu coração, que era fazer mestrado, e eu comentei com o Mário, e ele abriu uma porta para mim gigantesca, né? Ele me apresentou o Dr. Luiz Passari, que foi meu orientador, e eu pude fazer mestrado na Unicamp.
Então, para muitas pessoas, falam, poxa, isso é muito difícil. Não foi fácil fazer a prova, né? Que afinal de contas, tinha que fazer uma prova, tal, passar por proficiência de inglês e tal. Mas quem me abriu essa porta foi o Mário, né? Por que ele abriu essa porta? Porque ele foi grato. Grato. E assim, e sem eu pensar, o que aconteceu? Eu fui plantando sementinhas. Quando ele me ligava e falava assim, Naila, olha, eu tenho um paciente aqui do SUS, não tem dinheiro, rebentou a cabeça, eu preciso que você me ajude a reconstruir, mas você não vai ganhar nada, tudo bem? Tudo bem, você me paga um cafezinho, eu falava pra ele, pago. Então, eu sempre ia. Então, essas portas me abriram muitas coisas. Mas essa é você tem uma soft skill, que é o carisma. E eu acho que ela faz muita diferença nos seus relacionamentos, porque você é querida, né? Você é uma pessoa querida pela maioria das pessoas. Não posso falar por todo mundo, porque com certeza tem quem não goste de você. Mas a maioria das pessoas que te conhecem, elas têm muito afeto, muito carinho por você, porque você tem esse carisma. E teve uma outra situação que essa foi, assim, me emocionou muito. A questão da gente plantar sem querer, sem ser interesseiro, né? Tem um médico lá em Araraquara, hoje ele é diretor da Unimed, mas ele era anestesista, conhecia, ele sempre me pedia para ir no Lar dos Vicentinos, tirar tumorzinho de pele nos velhinhos que estavam lá, e também eu no trabalho voluntário. E eu sempre fui, nunca comprei nada e sempre fui com o maior amor. Passaram-se muitos anos, um dia minha mãe teve um infarto, ela precisava fez o cateterismo, e ela tinha uma obstrução triarterial. E triarterial significava que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, uma ponte safena. Só que minha mãe não tinha condições físicas para isso, porque o diabetes estava alterado, na época ela estava tratando uma hepatite C. E se ela fosse para uma mesa, ela ia morrer. Aí eu falei pro cardiologista, vamos passar um stent. Aí ele falou, Naila, nenhum plano de saúde vai pagar 3 stents medicamentosos. Na época, era muito caro. E eu falei, vamos tentar. O não a gente já tem. E, eu até me emociono. Quando ele ligou pro auditor, e o auditor era o Emerson, e ele falou, não, é a mãe da Naila? Vamos tentar, vou liberar. Então, relacionamento, carisma. A gente precisa plantar sementes boas que um dia, pode ser no futuro próximo, no futuro distante, o universo, ele devolve. Tudo volta pra gente. A gente não pode ser interesseiro, mas a gente tem que ser disposto, né? E quando a gente fala em vendas, isso é uma coisa importante da gente comentar também. Por quê? As pessoas, às vezes, elas acham assim, quando eu peço uma dica, né, ou que eu faço uma consulta, isso acontece demais com a gente. As pessoas fazem consulta com a gente no elevador, fazem consulta pelo WhatsApp, e aí tem muitos profissionais que se incomodam com isso. Você fala, gente, por que não paga consulta? Vai lá no meu consultório, né? Tá desvalorizando o meu trabalho. Eu não vejo assim. Porque, às vezes, é aquela pessoa que você respondeu, ou que você entregou a medicação, que você fez uma consulta no favor, e ela te viu, ela vê em você tanto conhecimento, tanta confiança, que ela vai se tornar seu paciente, ela vai se tornar depois, e ela vai trazer mais um monte de gente. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, na sobreentrega e se não voltar? E se for realmente uma pessoa interesseira que tá assim, né, pão durando mesmo a sua consulta e tá querendo fazer... O problema dela é ela que tá perdendo e aquilo que a gente faz de bom volta pra gente. Se não volta da mesma, volta do outro. De algum lado vem. Mas quando a gente começa a estudar, ter inteligência emocional, a gente começa até a fazer uma leitura mais minuciosa das pessoas. Sim. Hoje eu consigo perceber quem é a pessoa interesseira e quem é a pessoa que tá me fazendo uma pergunta ali, sim, inocente, sem saber que a minha hora, o meu estudo tem um valor, entendeu? Mas o entregar de graça nunca fica de graça. Nunca fica de graça. O universo sempre devolve. Nunca fica, é isso mesmo. Né? É aquele negocinho que a gente falou lá atrás, o sempre fazer a mais. Sempre fazer a mais. É o over delivery, né? É isso. É isso aí. Roberta, queria compartilhar outra coisa aqui com você. No nosso Inquietamente podcast, você acha, como que a gente pode contribuir para quem está ouvindo o nosso podcast? O que você espera para os nossos 3 próximos meses aí? Eu tenho muita coisa na minha mente. Tem muita gente que eu quero entrevistar. Tem muita gente. A gente conhece e a gente está sempre numa ambiência de pessoas que são muito para frente, né?
pessoas inteligentes, bem-sucedidas, e nós temos muito conhecimento. É. Então, isso é uma coisa que a cada lugar que eu vou agora, cada meio que eu me encontro, eu falo, gente, parece que a gente já ouviu isso, parece que eu já estudei isso, parece que eu já coloquei isso em prática. Não tem mais e nada muita de novidade, né? experiência. A gente sempre aprende. Eu acho que a gente tem que aprender todos os dias. Eu acredito nisso. Eu estudo e me esforço para estar todos os dias aprendendo algo novo. O cérebro precisa desse estímulo, mas a gente tem muito para contribuir, principalmente com quem é da área da saúde, porque a gente desenvolveu muitas habilidades que fazem a diferença na carreira, que tiram, principalmente a mulher, que igual a gente conversou, tira ela daquela zona crítica, difícil, faz ela ser bem-sucedida e ter paz e ter tempo para todas as coisas. É sair da zona, possível. É sair da zona de conforto, né? Eu fui cutucada há 5 anos atrás pelos meus 2 auxiliares, o Arthur e o Felipe. Agora eles andam com as próprias pernas, mas na época eles me ajudavam bastante, né? Eles falaram assim, você é muito old school. E foi aonde eu falei assim, puxa, eu sou old school? E aí eu falei, preciso me aprimorar. Aí eu fui atrás de aprender técnicas cirúrgicas novas, de fazer lipo HD, de fazer mamoplastia de recuperação rápida, e fui atrás da internet. Eu não fazia Instagram, eu não fazia YouTube, não fazia nada disso. E eu fui aprender. Hoje eu tô com 50 anos e eu fiz um curso de inteligência artificial e fiquei te cutucando. Roberta, nós precisamos aprender inteligência artificial. Recentemente eu tive com meus colegas de turma que formaram comigo. Ninguém sabe o que é isso. Não sabe. Não sabe mexer, não sabe o quanto que a inteligência artificial pode trazer de benefício para nosso dia a dia, para nossa rotina. E tanto que ele facilita, né? Facilita. Eu fiz o primeiro curso de inteligência, já deve ter uns 3 anos que a gente... Mas assim, não até de 3 anos para cá, quantos aplicativos e quantas Tudo coisas novo. surgiram em atendimento do telefone, que vai fazer sua secretária ganhar tempo, ter tempo de sobra para fazer outras coisas para você. Então, tem que ter interesse, a pessoa tem que ser curiosa, tem que ser inquieta. Tem que ser inquieta. A minha anestesista, ela fala assim, eu admiro em você que você nunca para. Você sempre tá buscando algo novo. E eu acho que é isso que a gente tem desde criança, né, Roberta? É verdade. Enquanto houver fôlego de vida, Não vamos parar. existe vida para viver. E vocês podem aguardar pessoas incríveis aqui, porque, como eu Exatamente. disse, ela é muito conectada com boas pessoas. Não sou eu, Roberto também. Vai ser Aliás, muito legal esse ela projeto. sempre me põe na boa nos melhores shows. Anda comigo. Anda comigo. Aí eu não pego a fila. Gente, esse foi o nosso podcast. Nosso nossa primeiro podcast. Nosso isso. projeto piloto, apresentação. Espero que vocês gostem. E vai vir muita coisa boa. Toda Vai sim. semana, Temas episódios interessantes, focados em áreas, né, que vai edificar todo mundo. Todo mundo. Vamos trazer homens, mulheres. Se tiverem crianças inquietas, traremos também. Porque é para isso, para ser disruptivo e para Para saber. te estimular. Se você tá aí parado, pensando, gente, parece que tudo isso que elas estão falando é tão longe daquilo que eu vou conseguir, então acompanhe, porque você vai sair igual uma arrastou a outra e a gente sempre foi, vai dar certo. É isso aí. É igual o CEO, ninguém larga a mão de ninguém. Exatamente, E vamos lá. vamos junto. Foi um prazer e até breve com convidados.